aqui um tema, que eu tenho uma aposta para essa prova, vamos ver se eu acerto essa aposta, que é o seguinte, vejam, todo mundo sabe que o artigo 22 da lei 8935 estabelece a responsabilidade subjetiva dos notários registradores. Nós temos aqui uma responsabilidade que ocorre nos casos de culpa ou dolo. Tá bem? Então, nós temos muitas questões de concurso, muitas questões que cobram a natureza dessa responsabilidade e o prazo prescricional. Aqui nós temos um prazo de 3 anos, tá? Um prazo de 3 anos, e nós temos o termo inicial de contagem desse prazo, que segundo esse dispositivo, é a data da lavratura do ato registral notarial. Aqui eu quero abrir um grande parênteses, pessoal. O que nós temos que verificar? Lá no direito civil, nós temos quanto à prescrição, nós temos duas principais teorias quanto ao momento do nascimento da pretensão. A teoria da accionata subjetiva e a teoria da accionata objetiva. O que basicamente vai dizer a accionata objetiva? A accionata objetiva vai dizer que a pretensão, ela nasce no momento da violação do direito. Então, se hoje eu estou transitando na rua e o meu carro é atingido pelo carro da Ana, hoje mesmo ocorreu a violação do meu direito e hoje mesmo nasce a minha pretensão. E o prazo começa a correr. Na accionata subjetiva, eu tenho uma situação em que o prazo prescricional só começaria a correr no momento em que eu tomo ciência da lesão, ou seja, da violação do direito, e das suas proporções. Qual que é o ponto? Qual que é a regra no nosso ordenamento jurídico? É a aplicação da accionata em seu viés objetivo. Ou seja, eu conto o prazo prescricional a partir do momento em que há a violação do direito. Excepcionalmente, a lei estabelece a accionata subjetiva, ou seja, da ciência do dano. No entanto, a jurisprudência tem, em diversas situações, aplicado a teoria da accionata subjetiva. Nós, inclusive, temos alguns julgados do STJ, e eu posso colocar isso no material depois, que trazem alguns parâmetros para a aplicação da accionata subjetiva. Exemplo, se tratar de responsabilidade aquiliana, ou seja, extracontratual, se tratar de um prazo muito pequeno, ou seja, um prazo diminuto, estabelecido na legislação, que nesses casos, excepcionalmente, nós poderíamos aplicar a accionata subjetiva. E nós temos muitas situações em que a jurisprudência é instada a decidir essa questão. Inclusive, um exemplo que é muito interessante e muito corrente nas provas, mais recentemente, o STJ decidiu que no âmbito da petição de herança se aplica a accionata em seu viés objetivo. Então, vamos imaginar que eu não tenho a minha paternidade reconhecida, não consta o meu pai no meu registro, o meu pai falece e 20 anos depois eu ajuizo uma investigação de paternidade. Essa paternidade é reconhecida e eu ajuizo após uma ação de petição de herança. O STJ tem entendido que o prazo de 10 anos, prescricional, para a petição de herança, ele deve ser contado a partir da data do óbito desse sujeito, desse pretenso pai, né? E não a partir da accionata subjetiva. Nós tínhamos uma divergência. Uma turma do STJ, salvo engano, a terceira, aplicava a accionata subjetiva, a quarta aplicava a objetiva, e a segunda sessão, juntando as turmas, pacificou essa questão. Por que eu fiz todo esse contorno sobre a accionata? Nós já tivemos uma questão da FGV, em um concurso para magistratura, se não me engano, que trouxe algumas situações práticas e pediu para o candidato classificar entre a accionata subjetiva e objetiva. A questão era simplesmente isso. E por que eu estou falando isso? Aqui, a gente tem a aplicação da accionata em seu viés objetivo. Só que nós temos uma decisão do STJ, que foi recentemente cobrada, inclusive, na primeira fase do concurso Pernambuco, realizado pelo Sebrasp, que aplica a accionata subjetiva nessa situação. Eu mandei a notícia aqui para vocês no WhatsApp, é uma decisão recente do STJ, ela não está veiculada em informativo, uma decisão de 2023, e nós sabemos que as bancas têm cobrado muitas decisões que não estão em informativos, o que torna o nosso estudo muito mais difícil. Mas nós temos que conhecer essa decisão, porque a literalidade do dispositivo é simples. O prazo é de 3 anos da data da lavratura. Mas imaginemos que o tabelião lavra um ato nulo, e essa pessoa busca o reconhecimento judicial da nulidade, o que só ocorre anos depois. O STJ entendeu que nós temos que aplicar, nesse caso, a accionata em seu viés subjetivo. Inclusive, na decisão, se discute a aplicação da teoria da accionata em seu viés subjetivo, entendendo que o prazo só passaria contado trânsito em julgado dessa ação anulatória.
Então vejam como essa decisão acaba temperando, por assim dizer, a aplicação da accionata em seu viés objetivo, tá bem? Muito importante esse ponto nesse sentido, tá? Então nós temos que conhecer essa perspectiva e mais. Antes de 2016, antes da Lei 13.286, que modificou a redação desse dispositivo, nós tínhamos uma discussão doutrinária e jurisprudencial se a responsabilidade dos notários e registradores era subjetiva ou objetiva. Tá? O STJ tem algumas decisões entendendo que antes dessa data a responsabilidade seria objetiva. Tá? Então também nós temos que conhecer essa situação. Tudo isso que nós falamos é da responsabilidade envolvendo o próprio notário e o próprio registrador. Mas também nós temos que lembrar da responsabilidade do Estado. Também uma decisão batida e já foi bastante cobrada nos concursos, mas também uma decisão que pode voltar a aparecer na nossa prova. Até vou colocar ela aqui na tela para a gente verificar também de forma conjunta, que é a decisão que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados pelos notários e registradores. Basicamente, aqui, nessa decisão do Supremo de 2019, o que o Supremo decidiu? Que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliões e registradores, só que o Estado tem um dever de regresso se houver dolo ou culpa do registrador. Nesse caso, segundo o STF, a responsabilidade do Estado é direta, primária e objetiva. Por que isso? Nós tínhamos muitas decisões que entendiam que essa responsabilidade ela era subsidiária. Nós precisávamos primeiro processar o tabelião, né, aqui, o tabelião, e só depois, em caso da insolvência do tabelião, nós poderíamos buscar o Estado. O STF afastou esse entendimento, estabeleceu a responsabilidade direta, primária e objetiva, assentando, no entanto, esse dever de regresso, inclusive sob pena de improbidade administrativa, desse agente público que deixa de promover a ação de regresso, tá? Bem, aqui, só um comentário rápido, que não acredito que vai cair na nossa prova, mas o que tem se discutido também é se aplicaria a tese da dupla garantia aos notários registradores. O que é a tese da dupla garantia? No artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, nós temos que o agente público, segundo a jurisprudência, ele não pode ser processado diretamente pelo particular. O particular deve processar o Estado. Isso acaba sendo uma garantia para o agente público. Ao mesmo tempo, o particular não precisa processar o agente, justamente porque pode processar o Estado. E isso é uma garantia para o particular. Desse dispositivo, portanto, se extrai a chamada dupla garantia. Uma garantia para o particular e uma garantia para o agente público. O particular que pode cobrar do Estado e o agente público que só responde regressivamente nos casos de culpa ou dolo. A pergunta aqui é, perfeito, o Estado tem responsabilidade objetiva, o notário registrador tem responsabilidade subjetiva. Posso processar diretamente o notário registrador? Nós não temos ainda uma parametrização sobre isso. Essa questão não foi decidida pelo Supremo nessa decisão. Nós temos algumas decisões pontualmente nos estados, mas eu imagino que a tendência seria nós afirmarmos que não se aplica a dupla garantia nesse ponto, tá? Mas não acredito que isso caia na nossa prova, só quis registrar essa questão já para nós revisarmos lá o conteúdo do direito administrativo, que aí fica com o professor Caio. Acho que a Ana Paula quer fazer uma pergunta. Pode falar, Ana Paula. Professor, eu não entendi direito a questão anterior. Eu não estou lhe ouvindo, Ana Paula. Tá me ouvindo agora? Ainda não. Agora sim. Tá, eu não entendi direito a questão anterior. Antes de entrar aqui nessa dupla garantia, quando fala do... cadê? Naquele julgado anterior, da teoria da accionata subjetiva, o que foi que ficou definido nessa decisão que caiu na prova de Pernambuco? Essa decisão, basicamente, é o seguinte, nessa decisão se estabeleceu que, vou explicar o caso concreto que chegou ao STJ, que eu acho que é melhor para a gente compreender. Foi praticado um ato pelo tabelião, esse ato teve a sua validade questionada judicialmente, então foi ajuizada uma ação voltada a reconhecer a nulidade desse ato. Essa ação demorou alguns anos, demorou mais do que 3 anos, e ao final dessa ação se reconheceu a nulidade desse ato, se reconheceu efetivamente esse ato é nulo. E com base nessa decisão transitada em julgado, a pessoa buscou ajuizar uma ação
para buscar a responsabilidade do tabelião. E o tabelião alegou, não, veja, a lei fala que os 3 anos são contados da data da lavratura do ato. O STJ disse não. Nesse caso, nós precisamos contar do reconhecimento da nulidade, do trânsito julgado da ação que reconheceu a nulidade. Aplicando, nesse caso, não chega, na verdade, é até interessante porque não chega a ser exatamente uma accionata 100% num aspecto subjetivo, mas como se deslocasse o termo inicial da prescrição. Foi justamente esse o caso que foi cobrado na prova de Pernambuco, que a FGV também poderia trazer, que é uma banca que gosta de pensar essas decisões que não estão em informativos também. Né? Entendeu, Ana? Perfeito, obrigada. Imagina. Acho que a outra Ana Paula também quer fazer uma pergunta aqui, eu acho, né? Isso, professor, referente à continuidade da pergunta da Ana. Então, no viés subjetivo, né, eu só posso aplicá-lo se for decorrente de uma nulidade. Então, a regra seria, então, ainda ser objetiva, o prazo seria ainda de 3 anos contado da data do ato, ou, tipo, agora mudou e viés subjetivo sempre, a partir de como que funciona? Não. Não, a gente eu acho que não é correto a gente dizer que mudou. Na verdade, eu acho que essa decisão do STJ, ela não altera nada. O que eu acho que a gente deve levar de orientação para a prova? É ver como vem o comando anunciado. Nessa questão lá de Pernambuco, até posso colocá-la no material depois, ela mencionava expressamente para que fosse respondida de acordo com o entendimento jurisprudencial. E mencionava justamente a questão da decisão. Agora, se não houver nenhuma informação, simplesmente uma questão que trata do prazo, 3 anos, data da lavratura, que é a literalidade do dispositivo. Eu só menciono essa decisão, porque muitas pessoas, quando viram essa decisão lá na prova, essa questão lá na prova de Pernambuco, pensaram a questão mais fácil da prova, que 3 anos contado da data da lavratura. Quando sai o gabarito, 3 anos contado do trânsito de julgado. E aí se criou uma situação, obviamente isso é um erro, e na verdade não. Na verdade, a questão cobrava esse entendimento. Então, só... Perdão, justamente Ana? Por conta da nulidade, né? É isso que eu estou falando. Justamente. Então, assim, o comando da questão, se envolver nulidade, aí você precisa pensar no viés subjetivo. Se mencionar nulidade, a gente já vai suspeitar. Se mencionar nulidade e conforme o entendimento jurisprudencial, aí eu iria na decisão, né? Mas a gente tem que ter essa leitura na hora da prova, porque o examinador vai direcionar. Na prova de Pernambuco, o examinador direcionou para a decisão. Tanto que a questão foi mantida, não houve anulação, justamente em razão disso. Mas vejam, como eu disse, que é uma decisão que nem foi veiculada em informativo e que acaba tendo uma repercussão muito grande nesse ponto, né? Entendido, Ana? Perfeito, obrigada. Eu que agradeço. Vamos seguindo aqui. Deixa eu voltar. Então, a gente já analisou a questão da responsabilidade do Estado, né? Vamos voltar lá para a nossa lei 8935, tá? Para a gente voltar a analisar algumas questões aqui. Então, basicamente, quanto à responsabilidade civil, esse ponto envolvendo a accionata subjetiva e a accionata objetiva é um ponto que eu aposto bastante para a nossa prova, inclusive na parte de direito civil, não só na parte envolvendo o direito notarial e registral. Vejam, portanto, pessoal, situações na jurisprudência, prestem atenção, inclusive nas questões da FGV, que já caíram exigindo o entendimento de se qual que é o termo inicial do prazo prescricional. Isso é importante. Sempre que a gente analisar o prazo, a gente vai analisar também o termo inicial. Por exemplo, lá no seguro DPVAT, na lesão do segurado, a gente tem uma súmula do STJ que estabelece a aplicação da accionata em seu viés subjetivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque são pontos que permitem muitas questões. Que mais? Aqui, nós temos que lembrar de outra coisa. Responsabilidade criminal. Isso é mais matéria lá para as nossas aulas de direito penal. Mas eu vou só dar algumas pinceladas no seguinte ponto. Os notários e registradores são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Nós temos que lembrar disso. Eu, inclusive, vou compartilhar o Código Penal aqui para a gente verificar essa questão, porque também isso pode aparecer na nossa prova, poderia aparecer até na nossa prova de direito notarial e registral, alguma questão envolvendo a responsabilidade criminal dos notários e registradores, até mesmo envolvendo casos concretos, né, que a FGV costuma trazer. Aqui, fins penais, deixa eu
localizar aqui. Aqui. Veja, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função. Perdão, pessoal. No caput mesmo a gente tem a situação. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função pública. Os notários registradores exercem função pública, então a gente não tem dúvidas quanto à aplicabilidade dos crimes contra a administração pública, né, em relação a eles. Cuidado que nós temos que ter. Vamos imaginar que eu sou um oficial de registro de imóveis e eu tenho que fazer o repasse de parcela dos emolumentos para o Tribunal de Justiça. Os famosos repasses que nós temos na nossa atividade, né? Bem, nesse caso, se eu me aproprio desses valores, nós não vamos estar lá falando da apropriação indébita, nós vamos estar falando do crime de peculato. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter para a gente lembrar da aplicação dos crimes contra a administração pública. Só mais um cuidado que eu quero ter aqui, pessoal, que é a situação envolvendo a falsificação de documento público. Por quê? Porque um ponto que eu sempre aposto para cair nas provas, mas que eu ainda não vi cair, é envolvendo a equiparação a documento público de alguns documentos, especificamente do testamento particular. Vejam, a falsificação de um testamento particular é crime de falsificação de documento público. Falsificação de documento público. Porque, para fins penais, o testamento particular se equipara a documento público. Vejam, uma questão que tem uma relação bastante grande com a atividade e que muitas vezes, no caso do ENAC, muitos nem vão estudar o direito penal, porque a gente tem, não me recordo agora, uma ou duas questões, é uma incidência muito pequena. Se alguém lembrar, pode falar aí quantas questões são de direito penal. Uma só, né, Ana? Uma só. Então, realmente, eu acredito que não haja um bom custo-benefício. Mas como eu aposto numa questão de direito penal relacionada à atividade, esses dispositivos a gente pode atentar. E outro dispositivo que a gente deve atentar também é a situação envolvendo aqui, já no processo penal, nós devemos atentar para o artigo 236 do Código Penal. O que esse artigo tem de especial? Nós temos aqui o único dispositivo da legislação penal brasileira que estabelece a ação penal privada personalíssima. O que isso quer dizer? Lá no processo penal, nós temos a ação penal pública, a ação penal subsidiária, privada subsidiária da pública. A pública pode ser condicionada à representação, pode ser incondicionada. Nós temos a ação penal privada. E nós temos a ação penal privada personalíssima. Qual que é a diferença? Na ação penal privada, nós temos a figura do querelante, o Estado viabiliza que um particular exerça em juízo o ius puniente, na ação penal privada. Só que o que ocorre? Na ação penal privada, se há o falecimento da vítima, o seu cônjuge, o seu companheiro, por entendimento jurisprudencial, o seu ascendente, o seu descendente, os seus irmãos, eles podem figurar como autores dessa queixa-crime. Na ação penal privada personalíssima, não. Só a pessoa individualmente pode se valer da ação penal. E esse é o único dispositivo da nossa legislação que estabelece essa situação. Por quê? Ele diz assim, a ação penal depende de queixa do contraente enganado, ou seja, especificamente do contraente enganado. Que crime é esse? Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, uma questão aqui, se fosse preparar a prova do ENAC, essa seria a minha questão de processo penal, né? Trazer essa situação e questionar a respeito da natureza da ação penal nesse ponto. Porque é um dispositivo que tem relação com a atividade e que traz uma especificidade lá no processo penal, que é a ação penal privada personalíssima, tá? Então, quanto à responsabilidade criminal, esses seriam os pontos que eu gostaria de atentar, tá bem?